A importância da profissão de perito forense na resolução de casos jurídicos. No campo do direito, a perícia forense ocupa uma posição essencial, fornecendo as evidências técnicas e científicas que ajudam a esclarecer e resolver uma grande variedade de casos. Seja em um tribunal civil ou criminal, o trabalho de um perito é fundamental para garantir que as decisões judiciais sejam embasadas em fatos, dados e análises minuciosas. Muitos casos complexos já foram resolvidos graças à atuação precisa de peritos, tanto em situações de nomeação ad hoc quanto em perícias oficiais. Mas o que significa ser perito? E quais tipos de perícia existem? Vamos explorar esses temas e mostrar como essa profissão pode abrir portas para quem tem especialização em áreas técnicas e busca contribuir para a justiça. O papel do perito forense. Um perito é um especialista em uma área específica que oferece sua expertise para esclarecer pontos técnicos em processos judiciais. Quando um juiz ou uma das partes envolvidas em um processo precisa de uma análise especializada, o perito é convocado para fornecer uma opinião imparcial e fundamentada sobre questões técnicas que ultrapassam o conhecimento comum. A importância desse papel é clara em diversos tipos de casos. Por exemplo, um perito contábil pode analisar registros financeiros para identificar fraudes ou desvios de recursos, enquanto um perito em engenharia pode investigar um acidente de construção e determinar as causas do ocorrido. Essas avaliações podem ter impacto direto sobre as decisões judiciais, influenciando desde o veredicto até as penas ou indenizações aplicadas. Tipos de perícia forense. Existem várias áreas em que a perícia pode ser aplicada, abrangendo uma ampla gama de especializações. Entre as principais, destacam-se: perícia criminal, e envolve a análise de evidências relacionadas a crimes, como impressões digitais, balística, DNA e análise de cenas de crime. Perícia contábil, utilizada para investigar fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e outras irregularidades econômicas. Perícia médica, enfocada na análise de laudos e evidências médicas para verificar causas de morte, traumas, incapacidades, entre outros. Perícia ambiental, exige conhecimento em questões ambientais, como poluição, danos a ecossistemas e impactos de projetos sobre o meio ambiente. Perícia de engenharia, avalia construções, obras e outros elementos da engenharia civil e mecânica, especialmente em casos de acidentes ou falhas estruturais. Casos resolvidos com a atuação de peritos. A atuação dos peritos tem sido fundamental em inúmeros casos ao longo dos anos. Veja alguns exemplos. Perícia ad hoc em casos de divórcio. Em processos de divórcio litigioso, um perito contábil pode ser contratado pelas partes ou nomeado pelo juiz para avaliar o patrimônio do casal e garantir uma divisão justa de bens. Essa avaliação técnica evita conflitos e assegura que ambas as partes recebam o que é de direito. Perícia oficial em casos criminais. Em casos criminais, a perícia oficial conduzida pela polícia técnico-científica é essencial. Por exemplo, a análise de balística em casos de homicídio permite determinar a origem e trajetória das balas, ligando a arma ao crime e auxiliando na resolução do caso. Em outro caso famoso, a análise de DNA foi crucial para identificar o autor de um crime grave, liberando um suspeito inocente que havia sido acusado injustamente. Esses exemplos ilustram a profundidade e o impacto que o trabalho pericial tem na justiça, não apenas fornecendo provas, mas também assegurando que as decisões sejam baseadas em análises técnicas. Qualquer pessoa pode ser perito em sua área. Uma das grandes vantagens da perícia forense é que qualquer pessoa com conhecimento especializado em uma área técnica pode atuar como perito. Não é necessário ter formação em direito, basta dominar o campo em que se pretende atuar. Contadores, médicos, engenheiros, psicólogos, administradores, entre outros profissionais, podem ser requisitados para oferecer pareceres técnicos em processos judiciais que envolvem suas áreas de atuação. Para se tornar um perito, o primeiro passo é investir em uma formação sólida e específica, além de entender as normas e procedimentos éticos exigidos na profissão. O treinamento adequado é essencial para garantir que o trabalho pericial seja preciso, imparcial e aceito nos tribunais. Casos resolvidos com a atuação de peritos. A atuação dos peritos tem sido fundamental em inúmeros casos ao longo dos anos. Veja alguns exemplos. Perícia ad hoc em casos de divórcio. Em processos de divórcio litigioso, um perito contábil pode ser contratado pelas partes ou nomeado pelo juiz para avaliar o patrimônio do casal e garantir uma divisão justa de bens. Essa avaliação técnica evita conflitos e assegura que ambas as partes recebam o que é de direito. Perícia oficial em casos criminais. Em casos criminais, a perícia oficial conduzida pela polícia técnico-científica é essencial.
Por exemplo, a análise de balística em casos de homicídio permite determinar a origem e trajetória das balas, ligando a arma ao crime e auxiliando na resolução do caso. Em outro caso famoso, a análise de DNA foi crucial para identificar o autor de um crime grave, liberando um suspeito inocente que havia sido acusado injustamente. Perícia grafotécnica. Em disputas que envolvem assinaturas, como falsificações em contratos ou testamentos, o perito grafotécnico examina as características da escrita, como traços, pressão e formato das letras, para determinar a autenticidade do documento. Esse tipo de análise já foi decisivo na solução de fraudes bancárias e conflitos sobre herança. Documentoscopia. Em a análise de documentos suspeitos, como carteiras de identidade, cheques e passaportes, é papel do perito em documentoscopia. Em casos de crimes de falsificação, ele verifica a autenticidade dos documentos por meio de técnicas como análise de tintas, papel e impressão. Essa perícia é essencial para resolver casos de fraude e identidade falsa, muito comuns em investigações financeiras. Psicanálise forense. A psicanálise forense é uma ferramenta poderosa para avaliar o estado mental de envolvidos em processos criminais. Um exemplo é a análise do comportamento de suspeitos em casos de violência, onde o psicanalista forense pode identificar traços de personalidade e padrões de comportamento que contribuíram para o crime. Esse tipo de perícia é valioso em julgamentos que envolvem a saúde mental e pode ajudar a definir a capacidade de julgamento do acusado. Esses exemplos mostram como o trabalho dos peritos contribui para a clareza e a justiça em diversas áreas, sempre oferecendo uma análise técnica e imparcial para fundamentar as decisões judiciais. Veja o nosso curso na área em destaque do mês.